Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse dia, vamos meditar sobre a realidade da morte. E vou me apoiar aqui em Santo Afonso Maria de Ligório. Então, para todos os homens está escrita a sentença de morte. És homem, deves morrer. Dizia Santo Agostinho que toda nossa sorte, quer boa, quer má, é incerta, mas que só a morte é indubitavelmente certa. É incerto se tal menino recém-nascido virá a ser pobre ou rico, se terá boa ou má saúde, se morrerá moço ou velho. Tudo isto é incerto, só é certo que deve morrer. Como eu gosto de falar nos meus sermões, nas homilias, sempre gosto de dizer que a morte não tem consideração por ninguém. E aqui fica a tônica dessa meditação. Por que a morte não tem consideração por ninguém? Ela não quer saber se você tem dívidas para pagar, se você tem visitas para receber, se você está sujo, se você está limpo. E outro detalhe, ela não quer saber se você está em pecado mortal, se você está em estado de graça. Se você tem alguma questão para resolver ou não. Ela chega, ela te leva. Então, uma vez que eu não sei o dia da minha morte, eu não sei a hora da minha morte, eu não sei como irei morrer, o que é que a prudência nos pede? Que eu esteja preparado. O mundo, sempre tentando nos seduzir, nos dá aquela falsa esperança de que eu tenho o dia de amanhã. Então, vamos pecar hoje, vamos fazer tudo o que a gente quer fazer hoje, vamos abraçar essa carniça que o mundo nos oferece, vamos comer essa maçã podre, essa maçã envenenada que o mundo nos oferece. Amanhã eu resolvo isso no confessionário. Então, o diabo também ele usa essa artimanha, o mundo usa essa artimanha. Peque à vontade hoje e amanhã você se confessa. Então, essa ilusão diabólica é sim colocada no coração de muitas pessoas. E quantas pessoas morreram exatamente com esse pensamento? Faço um pecado hoje, vou aproveitar o dia de hoje, à tarde ou amanhã eu me encontro com um sacerdote e me confesso. Vou lá em São Judas, tem sacerdotes à disposição, eu sei quais são os horários, vou lá e me confesso, resolvo a minha vida. É simples assim? Claro que não. Então o diabo usa essa artimanha. Então você não precisa se afastar de Deus, diz o mundo e o diabo. Você não precisa deixar de rezar, você só precisa fazer o que é errado hoje. Amanhã você se resolve. Essa falsa ideia de que teremos o dia de amanhã. Porém, quando a morte chega, ela não está preocupada se você está fazendo um ato virtuoso, se você está fazendo um ato pecaminoso. Ela te leva. Quantas alminhas hoje padecem no inferno e de lá nunca vão sair? Ficarão lá por toda a eternidade, porque caíram exatamente nessa ilusão. Eu peco hoje, amanhã eu resolvo. Chega amanhã, bom, já pequei bastante ontem, vou pecar um pouco mais hoje, amanhã eu resolvo. E assim vai levando a vida. Amanhã eu resolvo, amanhã eu me confesso e esse dia nunca chega. Então, tomemos muito cuidado para a gente não cair nessa ilusão, nessa artimanha de Satanás. Como diz os grandes pregadores, não é uma fala minha, Deus nos prometeu o perdão dos pecados para aqueles que estiverem com o coração contrito, verdadeiramente arrependido. Mas Deus não nos prometeu o dia de amanhã. Outro detalhe importante, nosso Senhor Jesus Cristo deixou o sacramento da confissão não para abrir as portas para a gente pecar. Já você peque, faça o que você quiser, porque Jesus já deixou uma via tranquila e segura para resolvermos isso, que é a confissão. A confissão não é uma carta branca para a gente sair cometendo todo tipo de pecado. A confissão
ela está aí sim para nos conceder a absolvição, a graça de Deus, mediante uma verdadeira contrição dos nossos pecados. Ela está aí para dar a absolvição para quem realmente quer fugir das ocasiões de pecado. A confissão não é uma carta branca para fazer o que quiser. Isso, quem pensa dessa forma, informo desde já que está pensando de maneira equivocada e induzida pelo espírito mau, o inimigo da nossa salvação. Cada homem, pois, seja mesmo nobre ou rico, vai ser ceifado pela morte. E quando esta chega, não há força que ele possa resistir. Pode resistir ao fogo, à água, ao ferro, aos poderosos desse mundo, mas a morte ninguém resiste. Ela tem força para nos levar. E não adianta, vem depois, passa daqui a 1 hora. Chegou o momento, nós vamos. Por muitos anos que tenhas a viver, meu irmão, deve vir o dia, e nesse dia 1 hora, que será a última. É bem interessante meditar isso aqui. Chegará um dia que vai ser o último dia que eu me levanto da cama. Chegará o dia que vai ser o último dia que eu entro nessa casa. Chegará o dia que é o último momento, o último segundo que eu sento nesse sofá. A morte vem me pegar na sequência. Então vai chegar a minha última hora, o meu último dia, o meu último segundo, o meu último suspiro, e já está decretado tudo isso. Para mim, que agora estou escrevendo, para ti que lês esta meditação, já está decretado o dia, um instante em que eu deixarei de escrever e tu deixarás de ler. Ou, trazendo para a nossa realidade, né? Para mim, chegará o dia, para mim que agora estou gravando esta meditação, e para você que agora está assistindo esta meditação, já está decretado o dia, um instante em que eu vou deixar de fazer esses vídeos e você vai deixar de assistir, porque a morte veio nos pegar. O que aconteceu com os moradores da nossa rua que morreram, vai acontecer também conosco. As pessoas que frequentaram a nossa paróquia, que moraram no nosso bairro, que trabalharam na mesma empresa que eu e morreram, vai acontecer o mesmo comigo. O que aconteceu com os meus antepassados vai acontecer comigo. Ninguém está livre da morte. Ela é a coisa mais certa que existe. Então, o que se deve fazer? Estar preparado e não cair, como eu disse agora há pouco, nas insídias diabólicas, nas ideias do mundo de que nós temos tempo para aproveitar. Aquela frase que a gente meditou em outro vídeo, né? Você tem tempo, você é jovem, tem que aproveitar a vida. Vai no cemitério e você vai ver muitos jovens ali sepultados. Morreram aproveitando a vida. Deve-se concluir que, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus por uma necessidade chamada hipotética, em consequência de sua vontade, é ela muito mais necessária aos homens para que atinjam seu último fim. É preciso, pois, não confundir a devoção à Santíssima Virgem, Nossa Senhora, com a devoção aos outros santos, como se a primeira não fosse muito mais necessária, ou como se fosse de mera superrogação. O douto e piedoso Soares da Companhia de Jesus, o erudito e devoto justo doutor de Lovaina e muitos outros provaram de um modo irrefutável
apoiando-se na opinião dos santos padres da Igreja, entre outros de Santo Agostinho, Santo Efrem, São Cirilo, São Germano, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação, que é um sinal infalível de reprovação, como o reconheceram vários hereges. Não ter estima e amor à Virgem Santíssima, e que, pelo contrário, é sinal infalível de predestinação ser inteira e verdadeiramente dedicado ou devoto. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, já vou encerrando aqui. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, a graça de uma boa morte, morrer na amizade com Nosso Senhor, morrer com a consciência limpa, tranquila, e se apresentar diante de Jesus, nosso Salvador, com a consciência tranquila, repito, com a alma pura, purificada pelos sacramentos do batismo e da confissão. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora das Dores rogue a Deus por nós e que ela nos alcance a graça da perseverança final, a graça da boa morte. Amém.